Do Mundo de Mountain Bike Cross Country Feminino Léger na França. Assiste o Tour de France, pula no mountain bike, sai do mountain bike, vai no Tour de France e fica entre a estrada e a trilha. Eu, sinceramente, eu acho quase que um desperdício ter a oportunidade de conviver com dois esportes e, em vez de conviver com dois esportes, escolher um e fazer brincadeiras pejorativas com o outro. Eu, sinceramente, eu não consigo entender, mas de alguma forma, tem o pessoal da estrada que acha divertido tirar sarro ou criar comparação com o pessoal do mountain bike e o pessoal do mountain bike e vice-versa. Enquanto isso, eu adoro ficar no meio e curtir os dois esportes porque eu acho fantástico. Copa do Mundo de Mountain Bike, prova olímpica feminina e masculina, acontece 3 semanas antes de Tóquio. Então tem várias perguntas. Quais são os atletas que estão fortes e conseguem organizar o calendário para usar essas 3 semanas para manter a forma física em Tóquio? Quais são os atletas que estão sendo mais conservadores, especialmente numa etapa como hoje, que tem uma chance bem grande de se machucar e talvez, imagina só, estar fora das Olimpíadas por conta de um machucado, algo que possa acontecer. Ao mesmo tempo, tem a outra versão daqueles atletas que arriscam um pouco mais e tem um resultado positivo e eles carregam essa positividade para as Olimpíadas. Então, são diferentes cenários e melhor, a coisa mais fantástica do esporte é que existe a largada e existe a chegada. A partir do momento que você larga, a partir do momento que você cruza a linha de largada, tudo que ficou para trás, preparação, disciplina, as coisas que deram certo, as coisas que deram errado, tudo isso vai ser provado a partir do momento que você passa a linha de largada. A partir do momento que você passa a linha de chegada, é a conclusão, é o resultado dessa história como um todo. Então, o esporte ele é muito bacana porque quando você cruza a linha de chegada, aquilo é o mais importante. Todo o restante é história. Quando você olha para o pódio, você pode contar a história que você quiser, mas aquele pódio é o que resume tudo o que aconteceu durante a prova e antes da prova. Tendo dito essa história toda, existe uma atleta, Luana Leconte, que ela tem se mostrado extremamente forte, estratégica, o que é curioso. O que eu tenho ficado impressionado com essa nova geração não é simplesmente a performance, mas a estratégia. Alguns desses atletas. Quando você pega um atleta que geneticamente ele tem alguma vantagem, né? Ele é privilegiado geneticamente. Isso nem sempre é a garantia de um ótimo resultado, de uma ótima performance. Porque, em geral, todas as pessoas que naturalmente elas têm um dom ou elas têm um privilégio genético, elas tendem a não ser muito estratégicas, porque elas sempre resolvem tudo meio que na força, na explosão, ela corrige os erros técnicos. Daí você tem aqueles atletas que, além do privilégio genético, se dedicam tecnicamente. Daí você tem um outro nível que é, além de tecnicamente, eles passam a ser estratégicos. Eles reconhecem que mesmo tendo mais força, mais explosão, mais endurance, eles precisam trabalhar técnica e além disso eles precisam ser estratégicos. Daí a hora que você combina tudo isso, esquece. Fica muito difícil. E o exemplo mais claro disso foi a Luana Leconte durante a etapa de hoje. Uma etapa escorregadia, onde quase todos os atletas erraram, com exceção da Luana Leconte, que por coincidência é a mais forte, nem por isso ela ignora a estratégia, ela não é aquela que simplesmente larga porque ela é a mais forte, ela vai lá pra frente e fica puxando todo mundo. Em geral, larga, ela fica a primeira volta observando, quarta, quinta, sexta colocação, na segunda volta ela fica entre as 2, 3 e geralmente antes do final da segunda volta ela vai embora. Mas ela primeiro tenta entender o que está acontecendo. Incrível. O que foi o que aconteceu? Na segunda volta foi o momento que ela resolveu começar a abrir de todas as atletas. Difícil falar que qual atleta errou, qual perdeu posição, porque errou. Reese Ved errou, Pauline Ferrand-Prévot errou, a Richards errou, todo mundo errou. A única que não errou foi a Luana Leconte. Então, quando elas passaram na terceira volta, que foi o momento que a Luana Leconte já tinha
colocado uma vantagem de 22 segundos da Pauline Ferrand-Prévot e da McConnell. A McConnell era uma que fazia muita força, em alguns momentos dava a impressão que ela poderia fazer frente, especialmente quando a Rijswijk caiu na segunda volta, que é a campeã olímpica. Então a Rijswijk caiu, e sabe aquele tombo que você percebe que o atleta fica meio atordoado? E nesse momento, talvez a Pauline Ferrand-Prévot e a McConnell, elas trabalharam relativamente, elas não trabalharam juntas, mas elas se beneficiaram da necessidade de tentar fechar o gap da Loana, mas isso, no final das contas, alterou muito pouco o resultado final. Essa é a Rijswijk, que todas as atenções elas voltaram para a Rijswijk pelo tombo, pelo que ela fez no short track na sexta-feira, que ela teve uma ótima participação. A Loana Leconte estava lá na frente, mesmo a etapa sendo na França, ela sendo francesa, a Loana Leconte, foi muito bacana eles darem essa atenção para a Rijswijk, que é a atual campeã olímpica. Na quinta volta, se vocês olharem do lado, no canto da tela, tem a ordem das atletas. A Leconte, a Rijswijk já estava na segunda colocação, a Richards é engraçado, porque eu não sei se vocês observaram no short track, dá a impressão que a Richards também é super jovem e dá a impressão que ela é muito forte, mas ela comete muito erro. Sabe quando você tá na trilha, daí vem a pessoa direita, esquerda, daí você deixa ela passar, a pessoa passa 1 metro, depois ela comete um erro. Entendeu? A Richards, ela é meio que assim, eu acho que ela deixa as outras adversárias que são mais clássicas, que erram menos, como a Pauline Ferrand-Prévot. No short track feminino, se eu não me engano, a Richards, ela forçou a ultrapassagem na Pauline Ferrand-Prévot. 1 metro depois ela errou, daí a Pauline Ferrand-Prévot ficou presa com o erro da Richards. Então a Richards, ela erra muito, mas errando muito, ela estava na terceira colocação. Assim que ela diminuir a incidência de erros que ela comete, com certeza ela vai aparecer. Deixa eu voltar aqui para a Rijswijk, Richards, McConnell, Pauline Ferrand-Prévot, Tauber, Fry. Onde está a Courtney? A Kate Courtney estava na 14ª colocação. A Harley Batten na 17ª colocação. Essa foi a volta final. Esse era um dos trechos que as atletas erravam muito por conta das raízes. Então, é uma descida off-camber, né, que tem essa inclinação, com a raiz em diagonal, molhada, é muito difícil não errar. Aí é quase certeza que as atletas vão errar, vão escorregar, como várias erraram. Pelo que eu vi, a Loana Leconte, ela não errou nenhuma. Quem fazia uma linha muito curiosa era a Richards, porque ela abria bastante para a direita dela e ela cortava meio que por cima dessas raízes. Uma pena se eu pudesse usar as imagens. Loana Leconte, sem surpresa, cruzou a linha de chegada em primeiro. Esse daqui é o abraço da mamãe. Imagina que máximo, que orgulho para a mãe, né? Ver a filha tão jovem, com um domínio absoluto, prestes a ir para as Olimpíadas. E esse é o resultado. Loana Leconte, Rijswijk. A Rijswijk, a única atleta que eu consigo imaginar que ela pode, no papel, na teoria, fazer frente a Loana Leconte é a Rijswijk. Porque parece que a Rijswijk, ela tem uma relação especial com as Olimpíadas. Campeã olímpica, e ela, não sei, é a única pessoa que eu consigo, é a única atleta que eu consigo imaginar. Eu colocaria também a Pauline Ferrand-Prévot, só que a gente precisa lembrar que as Olimpíadas é um caso muito especial. Em geral, os atletas favoritos, a não ser que eles sejam assim muito fora da curva, o que é o caso da Loana Leconte, mas ela é super jovem, mas em geral, vários esportes... tem alguns atletas que eles não criam uma boa relação com as Olimpíadas, e outros atletas que nos esportes, não importa qual, nos campeonatos mundiais, campeonatos nacionais, eles nem têm uma performance tão fantástica, mas parece que o espírito olímpico ele aflora de uma forma mais impressionante em alguns atletas. Então parece que a Rijswijk é uma dessas atletas.
Essa foi o tombo da Richards. Ela caiu, ela saía caindo para tudo quanto é lado. E mesmo assim, terminou na terceira colocação, o que é impressionante. A Rizvet, sólida. Agora, contra a Luana Leconte é complicado, mas se for isolar a performance dela, eu imagino que ela não tem motivo para não ficar satisfeita com a performance dela. E esse foi o abraço da Rizvet e da Luana Leconte, que nesse momento, pelo menos no short track, na prova olímpica, foram duas atletas que tiveram uma performance incrível. Essa é a pontuação da Copa do Mundo de Mountain Bike. A Pauline Ferrand-Prévot continua na segunda colocação. A Rizvet, ela subiu, deu uma encostada na Pauline Ferrand-Prévot. Hallenbeck, McConnell, Fry, Indegran, Richards, Letcher e Tauber. Essa é a Copa do Mundo de Mountain Bike feminino, cross country. Daqui a pouco eu vou colocar o vídeo do masculino. É isso? Eu falei certo? Esse é o feminino, obviamente. Daqui a pouco eu coloco o vídeo do masculino, frito peixe, óleo gato no Tour de France, 9ª etapa. Abraço, tchau.